Olá, está começando Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Fernanda Schiavi e fico com você a partir de agora, aqui no Multicidades. Hoje vamos falar sobre o acesso aos auxílios do poder público para ajudar os empresários gaúchos após as enchentes. Para falar sobre o assunto, está no estúdio conosco Marcelo Gonçalves, CEO da Pastelina, produto muito consumido pelos gaúchos, e também o advogado especialista em direito empresarial, Dr. Fernando Marçom. Boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos, prazer recebê-los aqui no nosso programa. Não podemos deixar de falar, a nossa pauta de hoje é recomeço, a retomada das empresas após essa tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Gostaria de começar contigo, falar sobre a Pastelina, que foi muito afetada. Nós, inclusive, mostramos no Fala Rio Grande uma reportagem sobre a retomada da fábrica, novos equipamentos, um recomeço. Em primeiro lugar, boa tarde, Fernanda, boa tarde, doutor. É um privilégio, é um grande prazer sempre ter a oportunidade de falar sobre a nossa empresa Pastelina. A Pastelina, conforme a gente já foi divulgado aí em vários meios de comunicação, desde o dia 2 de maio, repentinamente ela foi assolada, foi inundada pela tragédia natural que aconteceu. Ficamos 64 dias com as portas fechadas, literalmente, o qual sobrou apenas as paredes e o telhado da empresa. O nível das águas chegou a 1,98. Perdemos estoque, matéria-prima, equipamentos, máquinas e tudo mais. Aonde ficava a fábrica? A fábrica ficava e vai continuar, pelo menos por enquanto, ali na Comendador Coruja, número 54, bairro Floresta, um dos bairros mais atingidos aí por essa tragédia toda. E nós vimos num projeto para 2024 de expansão, de crescimento, em virtude do crescimento da Pastelina. Pastelina é uma empresa que todos os gaúchos conhecem, está agora, então, com seus 75 anos da marca no estado do produto, e durante os seus primeiros 73, ela só tinha um único item, a famosa Pastelina tradicional. O clássico dos clássicos. Clássico dos clássicos, né? E a gente observou a necessidade de dar uma continuidade e o que a Pastelina, o nome, a tradição merecia, e começamos a lançar alguns produtos, agregando a esse mix. Então, em maio de 2023, lançamos o segundo item, que foi a Pastelina Integral, e dia 8 de abril, ou seja, a menos de 30 dias da enchente, lançamos mais 3, tornando a família com 5 itens, né? Que na linguagem a gente chama SKU. Então, hoje, a Pastelina tem a Pastelina tradicional, a Pastelina Integral, a bacon, a cebola e salsa e a queijo, que se tornou um sucesso. Quando nós começamos a tomar o gostinho pelos lançamentos, a água veio e inundou tudo. Bom, dia 3 de julho, pontualmente às 15 horas, a fábrica voltou a rodar, num prazo recorde, diga-se de passagem, de 64 dias. Tá? Tem um lado bom que a gente tem que olhar, porque nós tínhamos feito compra de equipamentos, de máquinas para essa ampliação. E essas máquinas irão chegar agora a partir do dia 20 de agosto. Os equipamentos da fábrica até o início da enchente, eles foram todos perdidos? Olha, ficou tudo submerso. Então, alguma coisa conseguimos recuperar, mandar para as empresas de manutenção e recuperar alguma coisa. Mas o mais crítico de tudo, que a gente chama que é o coração da fábrica, que é uma máquina empacotadeira, né, onde é feito o empacotamento do produto, por ela ter ficado submerso, ela se perdeu completamente, não houve como recuperar. Mas, numa parceria com os fornecedores que nos atendem, que nós já tínhamos efetuado a referida compra, nos emprestaram, hoje nós estamos operando com equipamentos emprestados, até os nossos chegarem de fato. Os novos. E como é que foi essa questão? Vocês contaram com o auxílio do governo, tanto estadual quanto federal, para essa retomada? Como é que foi essa parte
mais burocrática do recomeço? Bom, acho que convém ressaltar aqui, Fernanda e doutor, algo muito importante que nós tivemos para esse retorno. Num primeiro momento, nós deixamos o sonho da fábrica nova um pouco de lado, né? E queríamos retornar às atividades. Tivemos todo o apoio da nossa equipe de produção, da nossa equipe comercial e, literalmente, todo mundo botou a mão na massa para reativar a empresa o mais rápido possível. Começamos a retornar a nossa produção, conforme eu comentei, dia 3 de julho, e aí começamos a verificar até através dos canais de mídia, né, alguns incentivos, alguns canais de auxílio, o governo, desde municipal, federal, estadual. E vou te dizer assim, que a Pastelina, até o momento, o único incentivo que ela recebeu foi aquele auxílio de 2 parcelas de R$ 1.412 para auxiliar na folha de pagamento. Salário dos funcionários, né? Desde que as empresas se comprometem a não efetuar demissões, né? A Pastelina, eu te digo assim, ela é tão abençoada na questão desse sentido que ela já contratou mais de 10 funcionários após o retorno. Em vez de demitir, ela está aumentando o número de funcionários. E isso a gente tem que ver como um ponto positivo, né? Doutor Fernando, nós conversamos com a Fernanda, nossa xará, inclusive presidente da Brasel, num programa anterior, onde ela apontou todas as dificuldades do setor de bares e restaurantes para essa retomada, comentou sobre a dificuldade deles receberem esse auxílio, folha de pagamento dos funcionários, também pontuou o não recebimento de auxílio dos governos, de um modo geral, e também falou da dificuldade do acesso desses empresários aos bancos, aos empréstimos bancários. Eu gostaria de saber contigo, do ponto de vista jurídico, o que essas pessoas, esses empresários, principalmente a gente fala muito do micro e do pequeno empresário, que ele é o que tem mais dificuldade em conseguir apoio, em conseguir subsídios. Qual a orientação que você daria para essas pessoas do ponto de vista jurídico? O que fazer nessa hora? Perfeito, Fernanda. Bom, primeiramente dizer que é um prazer estar no seu programa aqui, na presença dos seus telespectadores, do CEO aqui da Pastelina. Acho que é uma empresa, um símbolo do Rio Grande do Sul. Acho que todo gaúcho, né, come e gosta de pastelina, então, como eu, ao menos. Então, eu acho assim, Fernanda, de fato, a gente vive agora um momento pós-enchente, momento de reconstrução. A gente está vendo que a Pastelina está nesse processo e diversas empresas do Rio Grande do Sul também estão passando por esse processo de reconstrução, sobretudo os pequenos e médios empresários. Acho que o Marcelo já mencionou aqui a questão do auxílio do salário, né, que o governo federal concedeu às empresas, né, realizando esse pagamento de um salário mínimo desde que o empresário não realize a demissão desses funcionários. E a gente vê também, se taxa, né, o setor de eventos, de bares, que foi de fato muito afetado, com a reedição do PERSE também que a gente teve, que foi um programa estabelecido na pandemia, e a gente viu agora de novo, visando atender esse setor. Mas a gente vê também que esses programas, Fernanda, que estão sendo propostos pelo governo federal e pelo governo estadual, de fato ainda não conseguem dimensionar todo a tragédia que foi as enchentes no estado do Rio Grande do Sul. A gente teve agora recentemente, em julho, um programa editado pelo estado do Rio Grande do Sul, que é o Reempreender, que são linhas de crédito subsidiados às pequenas e médias empresas. É uma forma, né, de tentar dar uma possibilidade a essas empresas de tentar esse reinício, essa reconstrução nesse momento tão difícil. Esse programa ele visa atender as pequenas e médias empresas, sobretudo, mas, de novo, ainda são propostas e programas que ainda não dimensionam toda a magnitude que foi essa tragédia. E, naturalmente, Fernanda, a gente também vê que somente os recursos públicos não vão ser suficientes
para atender todas as demandas, seja das empresas gaúchas e da sociedade. Então, haverá de ter uma cooperação da iniciativa pública e da iniciativa privada para tentar, de alguma forma, atender essas necessidades. E aí, de uma certa forma, a gente vai ter que ter também, né, essa participação do financiamento de instituições financeiras privadas também. A gente sabe que hoje a gente vive uma realidade econômica que não é favorável, né? A taxa de juros no Brasil é relativamente alta e isso encarece o custo de capital para os empresários. Então, de fato, dado o momento que nós vivemos, é fundamental esse alinhamento entre iniciativa pública e iniciativa privada para tentar reconstruir o Estado. Marcelo, é muito difícil empreender hoje? Bastante difícil. Eu digo assim que para ser empreendedor hoje, em primeiro lugar, antes de ser empreendedor, o empresário ele tem que ser corajoso e acreditar que o desafio vale a pena. Mas eu digo assim, a coragem tem que ser grande, tá? O desafio a cada dia, que nem se diz assim, às vezes quando a gente inicia o expediente, diz assim que hoje é o dia que a gente tem que correr atrás de um leão. Não, hoje a gente tem que correr atrás de uma manada para o negócio funcionar e dar certo. Nós da Pastelina somos uma empresa muito tradicional, que nem eu disse, com 75 anos, mas é uma empresa pequena, é uma empresa que dá um passo a cada dia. Nós temos muito cuidado em não assumir compromissos que nós não tenhamos condições de cumpri-los. Então, eu digo assim, mas nos torna muito fácil nós termos essa consciência para buscar e projetar o nosso futuro. Talvez seja aí um dos grandes segredos, que nem todo mundo, várias pessoas perguntam, qual é o segredo da Pastelina? O segredo da Pastelina... Além de ser deliciosa. Além de ser deliciosa, eu vou te dizer assim, qual é o principal objetivo que nós, não só da administração, da gestão por completo, mas toda a equipe do time, da família Pastelina, hoje ela é consciente o seguinte, que nós temos que ter como principal objetivo, sendo precursor, é o nosso cliente, é o nosso consumidor. Aonde eu costumo sempre mencionar que a Pastelina tem um patrimônio que é incalculável, porque o principal patrimônio que mantém a nossa longevidade é o nosso consumidor, é o nosso cliente, é o nosso parceirinho que está ali desde o mercadinho de esquina, como se diz, as grandes redes que nós estamos presentes. E nós estamos vendo nesse momento aí, pós essa tragédia, nós sobrevivemos à pandemia, né? Que já esqueceram Sim. a pandemia, sobrevivemos à pandemia. Mas que nem o próprio doutor comentou aqui, que também é um apreciador do nosso produto, e isso nos deixa muito felizes, doutor. Tu também, Fernanda, comentou. Acho que não existe no Rio Grande do Sul quem não tenha comido pelo menos uma vez na vida Pastelina. Degustado, no intervalo da escola, isso era o clássico. Ela traz a memória existe, afetiva, gente. né? Muito. Então, por isso, eu digo assim, a Pastelina, ela vê tudo isso como nós termos uma grande responsabilidade, tá? Porque nós nos tornamos um patrimônio também afetivo do Estado. E isso faz com que assim, a gente procure a cada dia ser melhor, a cada dia valorizar mais o nosso consumidor. Se tu ligar para a empresa, por exemplo, e nos fizer algum questionamento, ele passa a ser a nossa prioridade, em te dar uma resposta, em atender algum questionamento. Este é o procedimento, essa é a preocupação da Pastelina, em oferecer para a nossa equipe a melhor qualidade de trabalho, oferecer para o nosso consumidor um produto que é feito com carinho, com os nossos parceiros que nos fornecem a matéria-prima, serem selecionados, serem certificados. Temos desde engenheiro de alimento, nutricionista. A Pastelina hoje, eu digo assim, que é uma empresa que procura trabalhar 100% dentro de uma confiabilidade cada vez mais. A gente conversa daqui a pouquinho mais um pouco, porque o Multicidades agora faz um intervalo. É rapidinho, fique conosco.
Estamos de volta com Multicidades e hoje o assunto são os auxílios por parte do poder público para socorrer os empresários gaúchos atingidos pelas enchentes. Eu não sei vocês, mas esse programa tá bem gostoso, bem diferente, porque olha só, que delícia. Vocês não esperavam isso de mim, né? No estúdio conosco, o Marcelo, eu falando de boca cheia aqui, falta de educação total, CEO da Pastelina, e o advogado especialista em direito empresarial, o Dr. Fernando Marçom. Deixa eu engolir. Olha só. Realmente você falou que a memória afetiva do produto é uma coisa interessantíssima, né? E a gente volta a ter 10 anos de idade comendo o produto de vocês. Mas agora a gente vai conversar com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Porto Alegre, e fundador da empresa Elevato, o senhor Írio Piva. Boa tarde, Írio. Tudo bem? Prazer tê-lo conosco. Boa tarde, prazer é meu. Pena que o senhor não está aqui para comer pastelina conosco. Eu sou um fã da Pastelina, compro sempre, adoro. O problema é que a pastelina é quase que nem amendoim, a gente nunca consegue comer uma só, né? A gente pega esse pacotinho e tem que comer ele inteiro. Esse é o grande problema, exatamente. Deu água na boca aqui, então bom proveito aí. Muito obrigada. Excelente. Írio, a gente conversava aqui sobre todas as questões do recomeço dos empresários pós a enchente. Ontem, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais especificamente, nós tivemos um movimento dos produtores rurais reivindicando, junto ao governo estadual e ao governo federal, alguns benefícios em função da retomada, já que foi um setor que perdeu absolutamente tudo, né? Os produtores que perderam tudo. Eu gostaria de saber, em relação aos lojistas, existe um movimento por parte de vocês, por parte do grupo, em relação a isso? Como é que estão as dificuldades da retomada pós-enchente? Então, na verdade, preciso separar aí em dois aspectos, né? Primeiro, eu queria dizer que, sobre o ponto de vista aí da busca por incentivos, né, à retomada, a gente vem trabalhando fortemente. Inclusive, eu mesmo tive a oportunidade de estar em Brasília, fomos recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foram muito atenciosos conosco, e onde lá nós levamos nossas reivindicações. E agora, no dia 26, já temos uma nova agenda, tanto no Congresso Nacional quanto no Senado, exatamente para tratar dos temas aí, porque a gente tem visto muitas promessas, mas, na verdade, a chegada realmente dos recursos está muito devagar, está muito aquém daquelas necessidades. Então, essa é uma luta que é de todas as atividades, né, tanto da indústria quanto do varejo, e nós não podemos esmorecer, porque, inclusive, palavras ditas pelo próprio presidente do Senado para nós, dizendo que bom que vocês estiveram aqui, porque tem tanta propaganda que foi tantos recursos, e como a nossa vida está aqui normal, para nós parece que a vida de vocês já voltou totalmente ao normal, quando, na realidade, nós sabemos que temos uma série de atividades que ainda não conseguiram retomar, né? Nós temos aqui em Porto Alegre, especificamente, no quarto distrito, grande parte das empresas não conseguiram ainda retomar suas atividades, no bairro Sarangi, em muitos lugares aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na indústria, né? Porém, o comércio, ele está vivendo neste momento, olha que parece até uma dicotomia, tá? Mas o comércio, aquela parcela do comércio que retomou suas atividades, está vivendo um bom momento de vendas agora. A preocupação nossa nesse sentido está muito mais de médio e longo prazo, porque nesse momento, por vários motivos, né? Primeiro, nós tivemos aí um frio prolongado, coisa que não tinha acontecido, por exemplo, no ano passado. Nós temos também o efeito no comércio
das doações que as pessoas fizeram e agora elas precisam, às vezes, repor. A pessoa doou uma roupa, doou um calçado, doou um móvel, ele ajudou realmente nesse momento, foi solidário e ela precisa recomprar, às vezes, as mercadorias. Isso acaba ajudando. Evidentemente que teve também aquela parcela, que foi uma das poucas que efetivamente foram cumpridas, né, até esse momento, daquela ajuda, a reconstrução dos R$ 5.100, que acabou entrando na economia, e isso vai para o consumo e ajudou também a aquecer de alguma maneira o comércio. E ainda temos aí a data do Dia dos Pais, né, que se aproxima, que é nesse fim de semana, e com todos esses aspectos acabou movimentando também o comércio. Então, quando a gente fala do comércio, daquelas atividades que efetivamente conseguiram retomar suas atividades, neste curto prazo estão vivendo um bom momento. Nos preocupa muito em médio e longo prazo, porque se a economia não for retomada, se não vierem os recursos para retomar a capacidade industrial, toda a área de serviços, ou mesmo todas essas empresas, mesmo do comércio, que ainda não conseguiram retomar suas atividades, elas vão ter problema muito sério, a economia não andando vai afetar o comércio como um todo, e aí nós podemos ter um problema muito sério. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dia das Mães, que é uma data para o comércio muito significativa, muito importante no Brasil todo, foi praticamente perdido porque muitas empresas estavam embaixo d'água nesse período. Eu me lembro de ter passado o meu Dia das Mães e a gente vendo ações de várias pessoas nos abrigos, levando flores, levando chocolates para as mamães que lá estavam. Agora a gente tem o Dia dos Pais. Qual é a expectativa dos lojistas em relação a essa data? Então, na verdade, a gente já está muito próximo, né? Já faltam só 2 dias aí para o Dia dos Pais, e realmente a expectativa a realidade vem mostrando isso. Nós vamos ter no comércio de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul também um Dia dos Pais bem melhor do que o Dia dos Pais do ano passado, tá? Nem se compara aí com o Dia das Mães, que realmente foi catastrófico, né? Esse ano a data do Dia das Mães não teve movimentação praticamente no comércio, grande parte do comércio estava fechado e as pessoas não existia nem clima para fazer compra, porque quem estava fora das áreas atingidas estava lá tentando ser solidário e ajudar as pessoas que estavam mais afetadas, né? E agora, realmente, no Dia dos Pais, a gente está vendo uma movimentação muito mais forte, como te disse, e ainda acho que teve até uma sorte, porque essa semana ainda esfriou novamente, né? Então, quando o clima também está frio, sempre incentiva assim, as pessoas a comprarem, e mais todos esses outros aspectos que eu mencionei há pouco estão contribuindo para que a gente tenha aí uma expectativa de fazer o Dia dos Pais bem melhor do que o ano passado, e o movimento nas lojas está mostrando isso, né? Maravilha, né? A expectativa... Opa, acabei derrubando aqui a minha pastelina, mas tem muita, veio muita aqui para o estúdio. Não desperdiça aqui, isso aí é um produto... A questão do Dia dos Pais, ela reflete na venda de vocês também? Sim. Não diretamente, né? A pastelina, que nem eu disse, o foco e o consumo dela, ele é em todos os períodos, todas as épocas. O que está, sim, movimentando muito a pastelina é o acolhimento, a abertura de novas redes, chegada de novos mercados, e isso nos está dando, assim, até aquela famosa preocupação boa, né? Que é o retorno com um crescimento. Então, que nem às vezes eu comento, já passou o período de secar as lágrimas e é hora de começar a voltar a sonhar. E o sonho, ele está maravilhoso, está nos dando uma expectativa de um crescimento muito bom, muito especial. Tivemos venda recorde desde aí agora nesse nosso retorno e a projeção é maravilhosa, a expectativa é muito grande. Pedir para a nossa produção abrir a câmera aqui, para a gente mostrar os nossos 3 convidados participando hoje
do Multicidades. Seu Írio, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte para vocês aí nesses últimos dias aí, um pouquinho antes do Dia dos Pais. Foi um prazer falar com o senhor. E esse é um assunto que rende. Nós poderíamos passar muitos programas conversando sobre isso. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Com certeza. Aí um abraço aí a todos. Marcelo aí da Pastelina. Acho que se eu tiver um segundinho ainda, queria aproveitar, se pode, dizer que também nós temos um aspecto aí de um apoio ao consumo local nesse momento. Certamente isso está interferindo aí no faturamento da Pastelina e de muitas outras empresas. E acho que é importante esse chamado aí para as pessoas que estão na audiência, para que a gente não pode abandonar esta ideia de apoio às empresas gaúchas, porque tanto de consumir de empresas gaúchas que produzem aqui, mas também do comércio gaúcho, em vez de estar comprando pela internet nesse momento, vamos continuar apoiando o comércio local, porque se fizermos isso, nós vamos recuperar a nossa economia bem mais rápido do que se imaginava, né? Então, isso é muito bom. Muito obrigado aí, um abraço e sempre às ordens. Marcelo, muito obrigada pela tua participação. Tornou Multicidades muito mais gostoso hoje, apesar do nosso assunto ser um pouco delicado, mas obrigada pela participação. Longa vida à Pastelina, a gente espera. Doutor Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos jurídicos, foi de suma importância para a gente. E você que é empresário e que precisar de uma ajuda jurídica, nesse caso, procure o doutor Fernando. Estou fazendo um merchan aqui gratuito. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Até a próxima. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Segunda-feira a gente se encontra, 5 horas da tarde, aqui na Ubra TV.